Minhas caras, meus caros, vamos ficar muito atentos ao que vem por aí, né? Nós estamos vivendo dias absolutamente invulgares. Vamos lá. O judiciário brasileiro, por intermédio de Alexandre de Moraes, tomou decisões amparadas na lei brasileira em relação a X e a Rumble. Bem, as duas plataformas simplesmente descumpriram decisões judiciais. Mais do que descumprir decisões judiciais, não obedeciam à lei mesmo brasileira. A X, à época, não tinha uma representação legal no Brasil, isso é uma exigência, e recentemente a Rumble. E por isso, né, essas empresas tiveram suspensas as suas operações, ou, enfim, foram bloqueadas no Brasil. Mas notem, isso não é uma decisão do governo brasileiro. Isso é uma decisão do judiciário, do poder judiciário. Não é uma decisão do executivo. O governo não pode chegar para Alexandre de Moraes e dizer não faça isso. E de resto, né, ainda que pudesse, não deveria. Porque, obviamente, o Alexandre está cumprindo a lei. Né? Aí, pressionado ali, ou, enfim, com a influência de parlamentares brasileiros, Eduardo Bolsonaro é próximo de alguns republicanos, então começou uma onda na Câmara dos Estados Unidos para se aprovar uma lei anti-Alexandre, e um departamento ali, um órgão do Departamento de Estado dos Estados Unidos, resolveu falar em reciprocidade, fazendo uma cobrança ao Estado, ao governo brasileiro, ao Estado brasileiro, como se estivesse havendo um desrespeito, né, digamos assim, a empresas americanas como uma decisão de Estado, não fosse uma questão judicial. A resposta do Itamaraty, que alguns bananas estão criticando, a resposta do Itamaraty foi correta, dizendo, olha aqui, o judiciário é independente, né, no Brasil. E é claro que é um ataque à soberania do país resolver que o judiciário, né, o Poder Judiciário não pode tomar determinadas decisões com base na sua lei, na lei do seu país, na sua legislação, né, e tomar isso como se fosse, sei lá, uma questão de relação entre Estados, né? Claro, uma relação entre Estados, desde que, no caso, os Estados Unidos tenham o comando, né? E, bom, nós temos uma parte dos políticos brasileiros que estão alinhados com essa perspectiva, né? Esse troço vai acabar crescendo, eu acho, infelizmente, né? Porque o Brasil parece que vai ter de se dividir entre aqueles que entendem que nós devemos ser um país subordinado às vontades de Donald Trump. Sei lá, o Brasil passa a ser mais uma Gaza, né, de que ele dispõe como bem entender, né, para os seus delírios. Ou então, uma nova Ucrânia, lá, aquela Ucrânia que ele decidiu dividir agora com o Putin, né? A gente fica aqui com as terras raras, os minerais raros, o Putin fica com o controle militar na prática, né? Ainda que tenha umas tropazinhas ali da Europa, né? E parece que em relação ao Brasil, a ideia pode ser essa, com a colaboração de agentes nativos, né? Sejam Bolsonaro e os seus sequazes, né, que querem ver se com isso consegue se livrar, né, do processo no STF, seja alguns setores até da própria imprensa, né? E pensar, não é, que liberdade de expressão mesmo existe no Brasil. Afinal, aqui a Constituição garante o sigilo da fonte de jornalistas, né? Nos Estados Unidos, o Trump já disse que
ele vai pôr fim a essa farra. Aliás, já não existe essa garantia na Constituição. É isso aí.